Olá, investidor, olá, investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Eu sou o João Augusto, mestre em economia. Hoje eu vou te mostrar dois REITs e um ETF de imóveis que podem turbinar a sua renda passiva em dólar. Os REITs desta análise são Prologis e American Tower, e o ETF é o Vanguard Real Estate Index ETF, negociado pelo ticker VNQ. Os REITs funcionam de forma similar aos fundos imobiliários, mas investem no mercado imobiliário internacional, sendo uma excelente oportunidade para diversificação e para quem deseja começar a receber renda passiva em dólar. Os ETFs são os fundos de investimentos negociados em bolsa de valores, e o Vanguard Real Estate ETF, o VNQ, é um dos ETFs mais populares para quem deseja investir em imóveis por meio de REITs. Vamos analisar as principais características desse REITs e do ETF VNQ, seu histórico de dividendos, valuation, métricas financeiras e as perspectivas para o futuro. Mas antes de começar, inscreva-se no canal Carteira Livre e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo sobre investimentos no exterior. E aproveite para comentar. Você já investe em algum desses REITs ou está começando a construir sua renda passiva em dólar? Ficarei feliz de conhecer a experiência de vocês e trocarmos ideias sobre esse assunto. Agora vem comigo descobrir mais esses dois REITs e esse ETF incrível para aumentar sua renda passiva em dólar investindo no setor imobiliário. O primeiro REIT do vídeo de hoje é o Prologis, que é líder global em imóveis logísticos, especializado no desenvolvimento e instalações de galpões. Com mais de 5.600 edifícios e presença em 20 países, a Prologis atende mais de 6.700 clientes em setores como e-commerce, transporte de bens e consumos. Seu modelo de negócio é focado na alocação de espaços de alta qualidade e proximidade dos grandes centros urbanos, atendendo a crescente demanda por infraestrutura logística impulsionada pelo comércio eletrônico. Com uma base sólida financeira de mais de 218 bilhões de dólares em ativos e exposição ao setor logístico de rápido crescimento, o Prologis é um REIT que é uma excelente oportunidade de investimento, proporcionando potencial de valorização e renda passiva estável em dólar. O crescimento do e-commerce é um dos principais impulsionadores da demanda pelos ativos da Prologis. Em 2024, o volume de vendas do e-commerce ultrapassará 400 bilhões de dólares, com a taxa de penetração projetada para crescer 22% em 2024 e 29% em 2028. Essa expansão reforça a necessidade de soluções logísticas de alta qualidade, posicionando o Prologis como uma peça-chave no suporte ao crescimento contínuo do comércio eletrônico nos Estados Unidos e no mundo inteiro. A cotação do Prologis passou por uma correção significativa de preço recentemente. A cotação caiu 13% nos últimos 12 meses, desde o pico de 132 dólares, caindo para o valor de 111 dólares atualmente. Com relação ao valuation do Prologis, o preço da ação variou nas últimas 52 semanas entre 100 dólares e 132 dólares. Desta forma, o preço atual de 111 dólares encontra-se mais próximo do limite inferior dessa faixa. Isso pode indicar que esse REIT está negociando abaixo da média nesse período. Outra métrica importante de valuation do Prologis é a relação preço dividido pelo fluxo de caixa operacional, P dividido por AFFO, que atualmente é 19,8 vezes, o que indica que o REIT está potencialmente desvalorizado. A média dos últimos anos, o preço dividido pelo fluxo de caixa operacional foi de 28 vezes. A métrica preço dividido pelo fluxo de caixa operacional, P dividido por AFFO, é amplamente utilizada para avaliar os REITs. Ela é semelhante ao preço sobre lucro, PL, usado em ações, mas ajustado para as características específicas do setor imobiliário. O fluxo de caixa operacional é uma medida que reflete o fluxo de caixa dos REITs, ajustado pelas despesas recorrentes e não recorrentes, como a manutenção de propriedades e custos de financiamento. Agora é o momento de analisarmos os dividendos do Prologis. O dividend yield está atualmente em 3,6% ao ano e o payout anual é de 4 dólares. O dividendo do Prologis é crescente desde 2014 e os dividendos cresceram em média 12,6% ao ano nos últimos 5 anos. A próxima data é no dia 18 de março de 2025. O payout é de 75%, em linha com os demais REITs, o que significa que 75% do fluxo de caixa é distribuído aos acionistas na forma de dividendos. O payout é uma métrica importante, pois ajuda a avaliar a capacidade de uma empresa de gerar lucros consistentes ao longo do tempo e prever a sustentabilidade da distribuição de seus dividendos. Os dividendos do Prologis têm crescido de forma consistente nos últimos anos. Para ilustrar o poder dos dividendos crescentes desse REIT, considere que em 2015 o dividendo por ação era de apenas $1,50 e atualmente está em $3,84, um crescimento de mais de 160% nesse período. O aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos.
tornando o Prologis uma excelente opção para quem busca renda passiva crescente. Os dividendos do Prologis são pagos trimestralmente nos meses de março, junho, setembro e dezembro, com o dividendo anual por ação de $3,84 e o dividendo trimestral em torno de 96 centavos de dólar. A próxima data é no dia 18 de março de 2025 e o pagamento será realizado no dia 31 de março. O segundo REIT do vídeo de hoje é o American Tower Corporation, negociado pelo ticker AMT, que é um dos maiores REITs do mundo e é especializado em infraestrutura de telecomunicações. Com operações em mais de 25 países, o American Tower desempenha um papel crucial na expansão das redes móveis e no avanço da tecnologia 5G. O modelo de negócio do AMT é baseado em contratos de longo prazo, com operadoras de telecomunicações, para o aluguel de torres, fibras óticas e data centers. Aproximadamente 98% da sua receita vem do aluguel dessas infraestruturas para operadoras de telecomunicação que instalam seus próprios equipamentos, como antenas e estações base. Com um custo operacional relativamente estável, a adição de novos inquilinos ou upgrades nos equipamentos aumenta significativamente a receita do fundo, tornando o modelo altamente escalável e lucrativo. O American Tower também se destaca pela diversificação geográfica, com presença em mercados desenvolvidos e emergentes, inclusive no Brasil, que é o seu segundo maior mercado, com mais de 22 mil torres em operação. Essa estratégia ajuda a reduzir os riscos relacionados a economias locais e permite que a empresa aproveite o crescimento da demanda global por conectividade. O mercado do American Tower está em franca expansão. O uso médio mensal de dados por smartphones está projetado para crescer exponencialmente até 2029, impulsionado principalmente pela adoção da tecnologia 5G em mercados maduros como os Estados Unidos e pela crescente digitalização em mercados emergentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo médio deve aumentar de 22 GB por mês em 2024 para mais de 60 GB por mês em 2029, o que representa um crescimento anual composto de 20% ao ano. Países como o Brasil, com crescimento médio de 21% no consumo de dados, e Índia, com 14% de crescimento anual, também apresentam perspectivas significativas, refletindo a expansão da infraestrutura e maior demanda por conectividade nesses países. Em mercados europeus maduros, como Alemanha, França e Espanha, espera-se um crescimento mais moderado. E em mercados emergentes como México e África do Sul, a demanda por dados móveis está associada ao aumento da penetração de smartphones e serviços digitais. Esses dados reforçam a importância da infraestrutura de telecomunicações e do 5G no suporte a esse crescimento, impulsionando setores como REITs de telecomunicação e empresas que atuam no fornecimento de conectividade global. No momento de gravação do vídeo, o American Tower estava cotado a $212, o que reflete uma alta de 8,5% nos últimos 12 meses na sua cotação. O ativo alcançou um pico de $242 em setembro de 2024, corrigiu cerca de 12% desde então e atualmente está em uma faixa de preço intermediária de $212. A análise do American Tower revela que a sua cotação variou entre $170 e $243 nas últimas 52 semanas. Esse intervalo sugere que houve uma volatilidade considerável na sua cotação. O preço atual da ação, de $211, está mais próximo da mediana desse intervalo, o que pode representar uma oportunidade para investidores que buscam um ponto de entrada com potencial de valorização. O múltiplo, preço dividido pelo fluxo de caixa ajustado, P dividido por AFFO, é de 21,9 vezes e está em linha com o esperado para empresas desse setor, especialmente para um REIT de infraestrutura de telecomunicações de alto nível, como o American Tower. E isso reflete a robustez da empresa, sua solidez de geração de caixa e perspectivas de crescimento no setor, principalmente com a expansão das redes 5G. O American Tower apresenta um dividend yield de 3,2%, um nível moderado para um REIT, refletindo seu equilíbrio entre pagamentos de dividendos e reinvestimentos para o seu crescimento. O payout é de 58%, que indica que a empresa distribui um pouco mais da metade do seu fluxo de caixa ajustado para os acionistas, mantendo uma boa margem para expansão e novas aquisições. O pagamento anual dos dividendos é de $6,48 por ação. O crescimento dos dividendos é um dos destaques do American Tower, com um crescimento anual composto de 11,4% nos últimos 5 anos, demonstrando sua capacidade de aumentar os pagamentos consistentemente. Além disso, a empresa possui um histórico impressionante de 13 anos de crescimentos consecutivos nos dividendos, o que reforça sua solidez e compromisso com a remuneração aos acionistas. A próxima Datacom está marcada para o dia 11 de abril de 2025, o que significa que os investidores que desejam receber o próximo pagamento precisam comprar as ações antes desta data. Os dividendos do American Tower têm crescido de forma consistente nos últimos anos. Para ilustrar o poder dos dividendos crescente desse REIT, considere que em 2015 o dividendo por ação do American Tower
Era apenas de US$ 1,80 e hoje está em US$ 6,48, um crescimento de mais de 300% no período. Esse aumento substancial nos dividendos pode resultar em uma renda em dólar cada vez maior ao longo dos anos, tornando o American Tower uma excelente opção para quem busca renda passiva crescente em dólar. O mapa de calor dos proventos do American Tower mostra que os pagamentos dos dividendos são trimestrais e ocorrem nos meses de fevereiro, abril, julho e outubro. O American Tower apresenta um padrão consistente de pagamentos trimestrais, indicando que os ativos mantêm uma política de distribuição previsível. A próxima datacom é no dia 11 de abril de 2025. Agora é o momento de passarmos dos REITs para os ETFs. Se você está interessado no setor imobiliário e por acaso não sabe em qual REIT investir, o Vanguard Real Estate Index Fund, negociado pelo ticker VNQ, pode ser o ETF que você procura. O VNQ é um ETF que investe em ações de empresas de investimentos imobiliários, os REITs, e este ETF inclui cerca de 156 REITs na sua carteira. O VNQ possui um índice de despesas bastante competitivo de apenas 0,13%, que torna uma opção acessível para investidores interessados em exposição ao mercado imobiliário nos Estados Unidos e em outros países. Em termos de tamanho de mercado, o VNQ possui uma capitalização média por empresa de US$ 30 bilhões, investindo em diversos REITs nos Estados Unidos e principalmente na Europa Ocidental. O Vanguard Real Estate Index Fund, negociado pelo ticker VNQ, tem apresentado um bom desempenho recente, com uma valorização de 7,6% nos últimos 12 meses. Atualmente, a cota está sendo negociada a $92, o que representa uma recuperação considerável após a queda registrada no início de 2024, que teve mínima de $78 registrada em abril. O ETF VNQ oferece uma ampla exposição ao mercado imobiliário global, capturando uma vasta gama de ativos imobiliários. O fundo possui uma cesta diversificada de 153 ativos, com a totalidade do portfólio alocada em setores chaves do mercado imobiliário. O maior destaque é o Vanguard Real Estate 2, que compõe 13,4% do fundo, seguido por empresas como Prologis, 6,7% do total, American Tower, 5,9% e Equinix, 4,4% do total. Outros ativos importantes que compõem o VNQ são Crown Castle, com 2,8% de participação, Digital Realty, com 2,8%, Realty Income, 3,1%, Public Storage, com 3,1%, também são parte do portfólio do VNQ, o que traz exposição a diferentes subsegmentos do setor imobiliário, como armazenagem e imóveis de aluguel. O dividend yield do Vanguard Real Estate ETF é de 3,7% ao ano e tem taxa de crescimento dos dividendos baixa, de apenas 1,8% em média nos últimos 5 anos. O dividendo anual por cota é de US$ 3,43. Embora os dividendos do ETF Vanguard Real Estate variem de ano para ano, o fundo tem mostrado uma boa capacidade de gerar rendimentos estáveis. A distribuição dos dividendos foi regular desde 2004, com valores que variam anualmente, sendo mais altos em alguns anos, como em 2016, 2017 e 2021, quando os pagamentos foram significativamente elevados. Alguns anos, porém, como 2009 e 2011, os valores foram mais baixos. O valor projetado para os dividendos em 2024 é de aproximadamente US$ 3,43. E desde 2010, os dividendos do VNQ cresceram 75% em 14 anos. Os dividendos do VNQ são pagos trimestralmente nos meses de março, julho, outubro e dezembro. Os valores também variam dependendo do mês e o maior dividendo costuma ser pago no final do ano. A próxima datacom será no dia 27 de março de 2025. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que o Prologis, o American Tower e o ETF Vanguard VNQ tenha te ajudado a entender melhor como esses ativos podem ser uma ótima opção para gerar renda passiva em dólar por meio do setor imobiliário internacional. Agora eu quero saber de você. Quais REITs ou ETFs você já investe? Você investe nessas categorias de ativos? Ou talvez ainda esteja pensando em começar a diversificar seus investimentos no setor imobiliário no exterior? Deixe seu comentário abaixo, vou adorar saber a sua opinião e trocar ideia contigo e com a nossa comunidade. Muito obrigado por assistir até aqui, seu apoio é fundamental para o crescimento do canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e bons investimentos!